O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. O estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com apoio do Governo do Estado, criou uma rede de solidariedade. Adquiriu e distribuiu 30 mil cestas básicas para quem mais precisa nos municípios com baixo índice de desenvolvimento humano. Uma forma de aliviar a dor das famílias mais carentes durante a pandemia da Covid-19. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Do Nordeste, aqui a gente faz, realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra expandir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja pro que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Bom dia, seu Laitinho. O senhor tem detergente? Tem, Mastro Gilda, todas as marcas e aromas. Pois me dá um bem cheiroso. Ei, o Didá acabou ontem. Ele vende, né? Não tem pitaco não, vá buscar o produto pra cliente, rapaz. Já está aqui, papai, tá bom. Menino, ele é todo engraçadinho. Eles são competentes, viu? E faz as entregas rapidinho. É? Agora vamos falar sério? Gente, valorize, compre sempre do pequeno negócio. Porque no pequeno negócio você encontra só de tudo que você procura. Gera emprego, tem um Simples perto de você. Tá aí, pertinho aí, daí. Então não fresque não, Adamastor. Compre do pequeno. Compre do pequeno. Fique do lado de quem tá do seu lado. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O que são as consultorias tecnológicas? São consultorias que trabalham o desenvolvimento da indústria no chão de fábrica. Atuamos na área de gestão ambiental, como implantação de requisitos para normas ISO 14001, na área de alimentos e bebidas, implantação de requisitos para normas 22001, boas práticas de fabricação, segurança alimentar e em melhorias de processos produtivos, como implantação de ferramentas Lean, produção enxuta, e implantação de indústria 4.0, assim como também desenvolvimento de layout de processos produtivos e melhorias e implantações em planejamento e controle da produção, PCP. Se você se interessou pelas consultorias tecnológicas, nos procure aqui no Instituto Senai Tecnologia e nos traga o desafio para desenvolver a sua indústria. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Imagine uma imensa mesa de café.
reunindo todas as pessoas que gostam de nós, como nós gostamos delas. Lá estão nossos colaboradores e consumidores, vendedores e parceiros. Gente que planta, colhe e beneficia nosso café. Técnicos, baristas, degustadores e todos aqueles que fazem parte da nossa cadeia de transformação. Do grão à xícara. Imagine mais de 5.000 pessoas que estão nos escritórios e nas fábricas, nos armazéns e nos pontos de venda, unidas pelo objetivo maior de levar prazer para os consumidores. O prazer do sabor de um café bem feito. O prazer de saber de suas origens e história. O prazer de viver momentos de alegria junto de quem você gosta. O prazer das coisas simples que nos fazem viver nossas melhores experiências. Imagine toda essa gente, apaixonada pelo que faz, envolvida em melhorar continuamente nossa cadeia, para que possamos ser cada vez mais sustentáveis e responsáveis pelas pessoas, pelos recursos naturais e materiais envolvidos em nosso negócio. Imagine todos trabalhando em sinergia e cada um dando o seu melhor o tempo todo. Imagine uma empresa que nasceu do sonho de visionários, decididos a criar valor para a sociedade a partir do desenvolvimento do negócio do café. Trabalhamos duro, sem nunca perder o propósito, acreditando nas pessoas e valorizando seus saberes. O passado nos ensinou a ser assim. Por isso nos tornamos a maior empresa de café do Brasil. E estamos criando laços em vários lugares do mundo. Imagine toda uma história de trabalho e dedicação construída por pessoas movidas pela coragem de buscar o novo e pelo desejo de surpreender. São essas pessoas que fazem o nosso caminho para o futuro e que estarão sempre onde a paixão por café estiver. Juntas, reunidas ao redor da nossa grande mesa. Grupo Três Corações. O prazer está nas coisas simples. Senhoras e senhores, nós vamos dar sequência aos trabalhos técnicos deste primeiro dia da 5ª edição do seminário Agua Innovation, dando sequência à nossa programação. Nós teremos agora a apresentação do painel de número 2, que tem como tema Pecuária 4.0, inovação na pecuária. Para presidir esta mesa, nós teremos a participação do senhor Davi Girão, presidente do Instituto Luiz Girão, a quem convido para apresentar os componentes do painel e contextualizar sobre o que será abordado neste painel de número 2. Por gentileza, senhor Davi Girão, seja bem-vindo, fique à vontade. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria pedir desculpa aqui, porque eu estou no interior de Alagoas, então estou participando do painel aqui pelo carro. Mas queria agradecer o convite do Carlos, mais uma vez, de poder participar de um projeto tão bacana e inovador como o Agua Innovation. Queria apresentar os companheiros aqui de mesa, o meu grande amigo Laranja, Luiz Fernando Laranja, Gerson Kelman, Luiz Gustavo Pereira, Luiz Eduardo Moraes, o Mário e o Rafael Amaral. Maravilha! Agora nós daremos início à nossa primeira palestra deste painel, que tem como título, senhoras e senhores, a integração da lavoura e pecuária em busca do carbono zero. Por isso, por gentileza, conheçam com muito prazer o nosso primeiro convidado.
E nós lembramos a você que nos acompanha em todo o Brasil e também no exterior, que as perguntas para os nossos convidados poderão ser enviadas por meio do chat do YouTube e serão direcionadas no debate final deste painel. Agora sim, com muito prazer, eu passo a palavra para o nosso convidado, o senhor Luiz Gustavo Ribeiro. Seja bem-vindo, fique à vontade, por gentileza, para palestrar, né, neste painel que falará sobre a sustentabilidade. Muito obrigado. Eu sou o Luiz Gustavo, sou pesquisador da Embrapa Gado de Leite, atualmente venho atuando como cientista visitante aqui na Universidade de Madison, nos Estados Unidos, fazendo trabalho com os colegas do Brasil, focado, né, nessa busca aí pela essa transição verde, descarbonização da atividade leiteira, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. E como roteiro, né, eu até estou colocando essa foto inicial aí, faz 2 anos que eu estou aqui e vim acompanhando uma mudança das fazendas leiteiras aqui do estado do Wisconsin. Uma delas é a energia eólica e a outra é a energia solar, né? E quando eu cheguei, eu vi áreas nobres das fazendas que eram para produzir silagem, próximo da sede, próximo dos animais, produzindo energia solar. E hoje, depois de 2 anos aqui de diversas transformações, a discussão já é se o produtor de leite vai querer continuar produzindo leite ou só vender energia. Então, acho que esse caminho, né, da descarbonização, toda essa transição que a gente está vivendo de produzir mais de forma mais eficiente, sustentável, é um caminho sem volta. Comecei por esse exemplo aqui. Tá? Mas a minha ideia hoje é sobre falar sobre os caminhos para o leite carbono zero. Uma satisfação estar com laranja, que eu acho que é quem está no front aí, que iniciou um trabalho no Brasil, e mostrar um pouco do que está acontecendo no mundo e mais especificamente aí no Brasil para esse caminho que, como eu já disse, é sem volta. Então, para o roteiro da minha apresentação, eu vou começar falando sobre, né, o direcionamento da produção atual de alimentos, voltado tanto para a saúde como bem-estar e meio ambiente. Vou passar a falar sobre alguns conceitos e caminhos para o leite carbono zero, e passarei a falar pelas as considerações finais. Então, essa aqui é uma figura da gama de produtos, alguns brasileiros, está aqui o leite, o no carbon está aqui, grass milk aqui dos Estados Unidos, algum produto aqui de Portugal, atendendo aí as diferentes demandas, né, os Impossible Burgers, os hambúrgueres vegetais. Lembro aqui um produto que a Itambé, nos inícios dos anos 2000, já lançou um leite carbono neutro, né? Ela já neutralizava o carbono produzido nos laticínios. Então, são 3 direcionadores que eu cito aqui. Eu vou me ater aos de sistemas sustentáveis, mas a gente não pode deixar de falar, né, da questão da busca por alimentos saudáveis, pelo bem-estar animal e de sistemas sustentáveis, aí sim, na parte de carbono que a gente vai abordar. Então, esses são alguns exemplos de produtos. E aí passa aqui agora uma lista de alternativas aos produtos de origem animal, né? Já vou começar fazendo uma brincadeira aqui. Impossible, incrível, beyond, né? Bebidas vegetais, são incríveis. Acho que elas são quase incríveis, né? Incrível é quem eles estão querendo imitar, que é o leite, carne, alimentos de altíssima densidade nutricional, consumido por animais que não consomem o mesmo alimento consumido pela população humana, eficientes, importantes para gerar os alimentos, né, de maior densidade nutricional que a humanidade tem disponível para continuar evoluindo. Então, eles são quase incríveis aí, e muitas vezes, né, nessa era da informação, que a gente mais tem desinformação, né, pelas informações superficiais que são passadas pelas fake news, gostaria de deixar aqui um trabalho clássico, recente, do professor Broderick, comparando bebida vegetal com a bebida com leite, né, uma mesma dose de bebida de amêndoa comparado com uma bebida de leite, ela gera aí 3, 4 vezes menos proteína e 270% menos aminoácido essencial, que é a lisina. Então, são alternativas, mas a gente tem que dar, né, entender e passar informação consistente para que a população tenha essa informação. Interessante, né, que a gente, aqui nos Estados Unidos, a gente vê as escolas fazendo programa para diminuir consumo animal, continua oferecendo aí 20 gramas de proteína por uma criança de 7 anos na escola. Então, são
o que eu digo, assim, a gente está na era da informação e que mais tem desinformação, né? O que faz mal é o excesso, o desequilíbrio. Eu acho que esse é um caminho. Vou deixar claro, né, que ciência é muito importante e a comunicação, né, a gente chegar, passar isso, uma informação correta, né, questão de bem-estar aí não faz mais sentido, o produtor está cada vez mais atento, a gente já tem algumas certificações no Brasil, né, animal que não tá, né, que não tem condição de ser certificado para bem-estar animal, ele vai produzir menos, ele vai estar estressado, ele vai dar menos dinheiro. Então, o produtor moderno, ele quer um animal com bem-estar e que esteja, né, produzindo também um produto com saúde. E, mais recentemente, uma demanda muito forte aí da questão da descarbonização, da redução, da mitigação, né, dos gases de efeito estufa. Então, para contextualizar, para entender um pouco sobre o que é o que seria o que seria o leite de carbono neutro, a gente precisa entender a pegada de carbono do leite. Esse aqui é um exemplo, né? Alguém pode estar falando, pô, 1.200 é pouco, o Brasil é muito. Na verdade, é uma avaliação que vem sendo mais realizada nos últimos 5 anos, tem muita novidade. A gente, para lembrar, participa dos comitês da FAO, da Federação Internacional do Leite, né? As atualizações estão saindo, os fatores estão mudando, a forma de interpretar o metano está mudando. Então, eu não vou me ater a esse valor, mas esse é um valor clássico que de 1.200 gramas de equivalente dióxido de carbono para produzir 1 quilo de leite. De uma forma geral, a maior parte desse gás vem, dessa pegada de carbono, vem da produção do metano entérico, mas também do uso de fertilizantes, do manejo de dejetos, da eletricidade, da queima de combustível fóssil e da compra de alimentos. Mas, basicamente, aí 60% da pegada de carbono do leite vem basicamente da compra de alimentos e da produção de metano entérico. Vai depender do sistema explorado, esses números vão variando. No Brasil, levantamentos iniciais, a gente tem pegadas de carbono inferiores a 1.000 e superiores a 4.000, né? Volto a repetir, são medições novas e que estão tornando-se cada vez mais importantes e vão ser cobradas pelas empresas. E para entender, uma travada aqui. Agora foi, espero que tenha ido uma vez só. E para entender um pouco, né, eu queria chamar a atenção da importância desse processo e dessa produção de metano. Ele é um gás de efeito estufa. Para a gente ter uma ideia, uma vaca que consome 20 quilos de matéria seca, aí, que produz entre 30 e 40 quilos de leite, né, vai produzir, em média, fruto dessa fermentação, aí, 6 quilos de ácidos orgânicos, que são muito importantes para gerar energia para o animal, para a manutenção desse animal, e, em contrapartida, também vai permitir, né, nesse processo, os micro-organismos vão se multiplicar e transformando a principal fonte de proteína para os bovinos, transformando, né, um alimento rico em fibra, transformando o capim em leite, né, um alimento, como eu disse anteriormente, de elevada densidade nutricional. E, em contrapartida, a gente tem também a produção de CO2, e esse CO2 oriundo desse processo de fermentação, ele não é um gás de efeito estufa, por ser de ciclo curto, e uma produção de metano aí que gira em torno de 200 a 700 litros por dia, dependendo de quanto esse animal produz, consome, uma série de outros fatores. A gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Muitas vezes a vaca está recebendo a culpa aí pelas mudanças climáticas, e isso está mudando um pouco, e a gente precisa, com consistência, com ética científica, mostrar para a população que isso não é muito verdade. Primeiro, que o metano entérico ele não vai representar mais do que 6% das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. É muito pouco para o benefício tão grande que traz por ser um alimento tão rico, de densidade nutricional tão elevada. É um dos alimentos importantes que permitiu aí a evolução da humanidade. Outro ponto importante, são animais extremamente eficientes em transformar alimento não consumido pelos humanos em um alimento de elevada densidade nutricional, que é a carne ou o leite, né? Não existe outra espécie aí no mundo tão eficiente em que se coloca energia
considerando a energia que não é consumida por humano, ele passa a ser aí o animal mais eficiente para produzir proteína e energia para os seres humanos. E mais recentemente, a partir de 2018, o trabalho realizado na Europa mostrando, né, uma interpretação que está em discussão e que vai mudar muito os cálculos de pegada de carbono e de ciclo de vida, que passa a considerar o metano não como um gás que se acumula e um gás que tem fluxo, que tem um tempo de vida menor que o CO2, e por isso, dentro de 10 anos, ele vira CO2, entra no ciclo e ele é reaproveitado. Esse é um conceito muito importante e recente, que os grupos vêm trabalhando muito na Universidade de Davis, na Califórnia, e que talvez mude e tenha um grande impacto. Para quem tiver interesse, eu separei aqui, esse é o trabalho de 2018, que levantou essa bola, e o trabalho que mostra, né, enquanto o CO2 de uma queima de combustível fóssil ele tem um tempo de vida maior na atmosfera, ele vai acumulando, e o metano ele é produzido depois de 10 anos, ele vira o CO2, não o gás de efeito estufa, entra no ciclo. Então, se a população de gado não estiver aumentando, na verdade, a gente está diminuindo essa quantidade de gás de efeito estufa. Essa é uma ideia desse ciclo biogênico de carbono, considerando o metano. Então, a vaca produziu metano naquelas proporções, né, que eu mostrei anteriormente, próximo de 500 litros por dia. Dentro de 10 anos, esse CO2, esse metano ele é quebrado, volta CO2 e entra para o processo de fotossíntese, não contribuindo para o aquecimento global. Fruto disso, mais recentemente, um trabalho desse ano, do pessoal de Davis, da Califórnia, repensando o metano da atividade leiteira. Esse trabalho é bem interessante e mostra, né, que a pecuária leiteira americana, na verdade, ela tem contribuído para o esfriamento global, né? Quem conhece os números do leite aí sabe que hoje os Estados Unidos não tem mais do que 35 mil produtores de leite, e a produção de leite vem aumentando nos últimos anos. Ou seja, você tem um efeito de diluição. Se você não está aumentando o número de animal, e sim a produção de leite, você, considerando a nova forma de calcular o potencial de aquecimento global, essa atividade ela passa a ser redutora de temperatura global, né? E ainda os pesquisadores que publicaram esse artigo chamam a atenção que ela é uma estratégia importante de curto prazo para que outras estratégias, como as substituições de energia de combustível fóssil, aconteçam nos próximos anos. Então, esse é um trabalho-chave, muito recente, mas que deve mudar aí drasticamente. Só quem está produzindo leite carbono zero sabe o custo que é para neutralizar aí, né? E eles têm trabalhado com uma margem de segurança muito grande para ter um produto que possa ser auditado. Mas a tendência é que, levando em consideração essa nova forma de cálculo, isso vai facilitar muito a neutralização da produção de leite. Contar um pouco do histórico na Embrapa em 2004, 2008, quando falava-se em medir gás de efeito estufa na pecuária, né? Soava engraçado por que investir recursos nessa área. E esses projetos foram dando origem ao projeto PECOS, projeto Rumo Gases, que eu tive a oportunidade de coordenar. Isso gerou alguns resultados, que eu faço uma breve síntese aqui. Permitiu um delay aqui nas passagens do slide, permitiu a implantação de um sistema de pesquisa nacional, de uma rede de pesquisa aí, com aproximadamente 100 pesquisadores de 25 instituições que passaram a medir metano. Lembro que na primeira reunião da agenda, que foi em Brasília, eu participei representando o leite no Brasil, mostrando que o mundo pouco conhecia quanto uma vaca emitia e já se queria taxar produtos brasileiros, né, por causa de emissão. Então, isso vem evoluindo e a gente acompanhou e deu resposta à altura. O mundo, nós somos um país exportador de produtos de origem animal, e hoje a gente, com essa estrutura, com esse investimento de recurso público, gerou dados, né, que fazem a diferença. Né? Um dos frutos desse projeto, a gente está falando muito de pegada de carbono, quanto que se gera de metano para produzir 1 quilo de leite. Mas eu queria frisar que em 2016 a gente já mostrou que, fazendo um balanço de carbono dentro de uma fazenda leiteira com o mínimo de manejo,
levando-se em consideração o estoque de carbono das plantas, das árvores, ou seja, a integração, né, que é o foco do tema aqui, que a gente foi convidado para estar falando, a gente trabalha com balanço positivo, ou seja, a pecuária ela não é talvez um problema, mas sim uma solução. Da mesma forma que um produtor hoje, ele precisa do animal dele tendo bem-estar, ele vai precisar o animal estar respeitando para que ele vai produzir mais e indiretamente vai trazer mais lucro. Mas a gente já mostrava aí em 2016 o balanço positivo aí, usando valores de emissão medidos na fazenda com dados de pesquisa e usando valores de PCC, mostrando que a gente precisava desenvolver fatores nacionais. Recentemente, no final de 2021, a gente divulgou alguns modelos nacionais. A gente acredita aí que para avaliação do ciclo de vida a gente já esteja passando por uma fase de consistência, de trabalhar com os próprios fatores de emissão gerados em condições tropicais, abordando todos os biomas brasileiros. Está aqui a publicação, né, são resultados, né, que representam que o investimento público permitiu a geração dos fatores de emissão que serão usados no protocolo de avaliação de pegada de carbono. Nós tivemos ontem aí o lançamento, aí, o ABC, né, pela ministra, então é um ponto bem interessante. E o mais interessante é ver que essa pesquisa que iniciou com investimento público foi um grande direcionador, né? Hoje nós temos aí o Luiz Fernando Laranja produzindo no carbon e as empresas todas com metas aí de descarbonização. A gente acredita que possa ter contribuído um pouco para isso, ter mostrado um pouco o norte, a possibilidade de se produzir de forma economicamente viável e direcionado de uma forma mais sustentável. E eu diria que o cenário atual de 2019 para o futuro, né, que essas iniciativas público-privadas são um norte para que essa descarbonização aconteça. E um pouco de exemplo aqui, eu vou mostrar as principais roteiros de emissões líquidas zero da Nestlé, o Net Zero da Nestlé, que vai zerar as emissões até 2050, reduzir em 50% até 2030. A Danone, né, mostrando aqui um pouco dos programas de descarbonização das multinacionais. Da Lactalis, grandes players aí. E não poderia deixar de fora também a iniciativa aí do primeiro leite carbono neutro do Brasil, o No Carbon. Então, são várias aí as possibilidades, né, que a gente vê e a força da iniciativa privada. E isso foi interessante, né, porque esses dados passa a virar uma cultura, avaliação de pegada de carbono e de ciclo de vida nas atividades, não só da indústria tradicional, como da agricultura e pecuária. E aí a gente vê, né, o consórcio aí para uma tentativa de padronização e aqui, né, uma aliança entre empresas aí, algumas das marcas selecionadas e o tiquinho em vermelho aqui, algumas relacionadas ao leite aí, que já, né, já existem ferramentas padronizadas que vêm sendo utilizadas, né, como essa ferramenta que vem sendo usada por algumas, Full Farm Tool, que vem sendo usado por algumas empresas. E não quero fazer... a gente sabe de muitas opções que existem, né, quanto a isso, e nós temos muitas opções, tem o Green, o GHG, eu acredito que o Laranja esteja usando lá na fazenda dele, eu não quero me ater aqui a qual que é melhor ou pior, só citar alguns exemplos. E essa rota para o leite carbono zero tem um grande auxiliar, que são as tecnologias, né? Estamos falando aqui, hoje o tópico desse assunto é pecuária 4.0 e temos como biotecnologia, práticas inovativas, internet das coisas, Big Data, decisões corretas, né? Pecuária 4.0 estão transformando o agro e a forma de produzir. E um trabalho de 2012 do colega Eliseu já mostrava que a expansão da atividade leiteira ela ocorre graças a 70% da adoção de tecnologias. Eu gostaria de mostrar um trabalho recente em parceria com a UFMG, a UESC, aqui a Universidade do Wisconsin. A gente aplicou um questionário abrangendo 448 fazendas. Em média, essas fazendas tinham 5,66 funcionários, adotavam 1,13 tecnologias, uma produção de 2 milhões de leites por dia. Nesse levantamento, a gente queria entender a relação entre tecnologia e produção de leite, e é interessante. Aqui por região,
essa pesquisa mostrando, e eu fiz aqui nessa plataforma de BI uma seleção. A gente tem extratos de produtores que produzem menos leite, de menos de 500 litros, e produtores com mais de 5.000 litros de leite. A gente separando esses produtores de 1.000 litros de leite, qual que é a característica dele? Foram 212 fazendas que adequaram isso, que tem em média 2 funcionários, adotam meia tecnologia, né, e que tem uma produção menor. E que à medida que a gente aumenta o patamar, a gente vê uma adoção 3 vezes maior para essas fazendas, mostrando a importância e como a adoção dessas tecnologias pode catalisar esse processo de descarbonização. Dando sequência, para que essa rota, né, ela seja exitosa, a gente tem algumas estratégias e eu vou abordar aqui 6 possibilidades. A primeira delas é a adoção de estratégias relacionadas, fazendo uma síntese, né? As estratégias de alimentos que envolvem alimentos e nutrição, elas têm mostrado a capacidade de reduzir até 30% do metano entérico. Esses aditivos ainda não são computados nas avaliações de ciclo de vida. A gente já vê a possibilidade de 2 aditivos, o próprio NRC, recentemente lançado, já aponta aí 2 novos aditivos que poderão, nos próximos meses, aí, ser computado para quem estiver usando, para reduzir pegada de carbono. A questão de genética animal e de cruzamentos, a gente já tem dados no Brasil mostrando aí redução de até 40% da intensidade de metano, que é a produção de metano por quilo de leite produzido. Algumas estratégias que interferem na fermentação ruminal, com potencial de redução de até 80% do metano entérico. Estratégias relacionadas à melhoria de saúde animal, reduzindo aí até 40%. Questões de manejo de deserto até em 80%. E manejo de pastagem em até 40% da intensidade de emissão. E esses são frutos de resultados de projetos de pesquisas obtidos no Brasil. Tá? E fazendo assim um apanhado em que pé estão, né? A gente tem aqui provas de conceito, algo que ainda está muito na academia, sendo avaliado nas universidades, no centro de pesquisa, protótipos que já estão próximos de ser lançados e alguns que já foram lançados. E coloquei aí o maisinho, o potencial de mitigação e o custo, que pode variar dependendo da estratégia utilizada. Então, a gente tem aí como estratégias já consagradas disponíveis no mercado, melhoria da dieta e substitutos, introdução de leguminosas, aí podendo variar de preço dependendo do que está sendo utilizado, e melhoria da qualidade da forragem, como tecnologias, aí, estratégias interessantes para mitigação, principalmente de metano entérico. E ainda, né, a questão da nutrição de precisão e suplementação alimentar, que ainda estão numa fase aí de ser incorporada nos sistemas de produção, na fase ainda de protótipo. Dando sequência para o segundo round de possibilidades, a gente tem a questão da genética animal e dos cruzamentos. É um dado bem interessante, né? Já existem alguns programas no mundo em que a característica produção de metano entérico já vem entrando nas avaliações. E no Brasil, indiretamente, a gente não tem essa característica incorporada, a gente ainda precisa evoluir muito na fenotipagem de alto desempenho para gerar esses dados e ter no futuro animais melhoradores para essas condições. Mas se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu com o programa do Girolanda, uma vaca no início dos anos 2000, quando o programa começou, ela produzia menos de 4.000 quilos de lactação, hoje ela já está beirando 6.000 quilos de lactação, ou seja, houve um aumento de 2000 até os dias de hoje de 60%, e com isso a intensidade de emissão acompanhou isso, né? Então, se a gente for fazer um cálculo do impacto dessa evolução do programa do Girolando, isso representa uma redução de 40%, ou seja, se a gente estiver disponibilizando o material de genética superior, se algum produtor que tem uma genética inferior passa a ter animais desse patamar, eles vão ter uma redução aí de 2 kg de metano por lactação, que é o equivalente aí de 50 kg de equivalente CO2 por lactação, né? Dificilmente a gente tem algum outro aditivo com esse potencial. Quanto à interferência no rumen, são ainda estratégias que estão mais no âmbito de protótipos,
Muitas vezes eles ainda são inviáveis por custos, mas alguns grupos já mostrando aí a possibilidade de transferência microbiana e também do uso de vacinas. Quanto à saúde animal, a gente tem tecnologias consagradas, quanto menos animal produzindo, maior a produção de leite, maior a diluição desse metano. Então, aumentar a produtividade, longevidade, prevenção de controle e erradicação são estratégias que a gente considera consagradas aí, passíveis de ser utilizadas pelo produtor. Aumento de resistência a doenças, a gente tem algumas frentes aí, como resistência a carrapatos, alguns trabalhos nesse sentido, que em breve, né, no curto, no médio e longo prazo, estarão disponíveis aos sistemas de produção no Brasil. Fechando já a questão de manejo de dejetos. A gente tem aí várias opções, né? Chama atenção aqui nos Estados Unidos a migração de fazendas da Califórnia para o Texas, a limitação, a exigência de alguns estados para uso de biodigestores para expansão da atividade, e essa é uma tendência que deve acontecer no mundo inteiro. Né? Mas temperatura, aeração, captura de gás, aqui uma síntese, já estão disponíveis no mercado e já podem contribuir para essa descarbonização da atividade. E o manejo de pastagem também, aí a integração, né? Dados mostrando aí a possibilidade também da contribuição, já disponível sendo usado por alguns produtores, o manejo de pastagem, alguns dados bem interessantes aí, com redução de 30% de emissão, quando a gente foca num manejo intensivo, racional das pastagens. E a gente acredita que ainda em fase protótipo, estão sendo gerados números aí que poderão ser computados na questão de balanço para neutralizar parte desse metano produzido pela fermentação entérica. Então, o leite carbono neutro ele tem um impacto, né, na descarbonização total, ou até mesmo, como eu mostrei no dado do trabalho de 2006, na possibilidade de crédito de carbono, outros ganhos ambientais quantificáveis quanto à redução no número de resíduos, de nitrogênio, de fósforo, aumento da biodiversidade de odores. Ela vai garantir maior sustentabilidade, né? São tecnologias de descarbonização aumentando a produtividade, uma vez que elas podem gerar, além da descarbonização, aumento na produtividade e lucratividade, agregação, né, nos produtos lácteos. Acho que isso ainda está um pouco longe no Brasil, mas acho que isso vai acontecer seguindo a tendência mundial. E questão também de bem-estar, tanto para os animais como para a sociedade. E como eu mostrei, já existem alguns protocolos e esse parece ser um caminho sem volta. E é interessante que a pesquisa brasileira, né, cita aqui esse trabalho recém-publicado aqui por um consórcio de pesquisadores, em que foi feito uma meta-análise com as estratégias, sugiro, né, para quem conhece aqui, quem tem interesse, ver a possibilidade de mitigação de cada uma dessas estratégias, né, com destaque aqui para o uso de genética superior, uma capacidade de reduzir próximo em 40% a emissão de metano e aumentar em 99% o ganho de produção, seja para carne ou para leite. Considerações finais: precisamos ter consistência para informar na era da desinformação. Difícil numa época de tanto fake news, informação falsa, né? Tantos vídeos e facilidade de divulgação aí, a gente conseguir passar essa ideia que é possível produzir alimento de forma sustentável. A transição verde e descarbonização são palavras do momento e parece ser um caminho sem volta. E a tecnologia, não tenho dúvida, vai funcionar como catalisador da eficiência bioeconômica e do caminho para o leite carbono zero. Agradeço a atenção dos senhores. Nós que agradecemos pela participação do senhor Luiz Gustavo Ribeiro, ao vivo e direto conosco, direto dos Estados Unidos, participando da 5ª edição do seminário Agua Innovation. Senhoras e senhores, nós prosseguiremos agora com a 2ª palestra deste 2º painel, que falará sobre sustentabilidade na produção de silagens. Por isso, conheçam, por gentileza, o nosso convidado. O senhor Rafael Amaral é, portanto, o nosso próximo convidado. Seja bem-vindo. Um prazer tê-lo conosco aqui no Agua Innovation. Boa tarde a todos. O prazer é todo meu. Dizer que é uma satisfação
estar hoje aqui e poder contribuir nesse bate-papo aí com grandes pessoas aí falando. Eu fico muito feliz de poder participar e trazer um pouquinho aí da questão de silagem e tentar relacionar isso aí com a sustentabilidade, né? Com essa questão aí que é o cerne aí do evento. Queria também mandar um grande abraço aí para o amigo Laranja, para o Luiz Gustavo, duas pessoas que a gente já se interagiu no passado, há muito tempo que não nos ouvia. É um prazer estar dividindo aqui com vocês hoje. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, não sei se vocês já estão vendo. Enquanto a gente tenta resgatar essa apresentação, se o senhor Luiz Gustavo Ribeiro teria alguma pergunta para fazer, né, que é o Laranja, né, para fazer ao senhor Rafael Amaral, por gentileza, fiquem à vontade. Pois não, podemos ir adiantando aqui a sessão das perguntas. Vocês me escutam bem? Sim, por favor. Bom, então, antes de mais nada, uma boa tarde, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande. Gostaria de agradecer aí pelo convite para participar desse evento com um tema tão relevante e encontrar grandes e velhos amigos aqui nesse painel. Uma satisfação imensa. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o Luiz Gustavo pela apresentação sensacional. Luiz Gustavo nos dá uma atualização aí do estado da arte desse tema relevante, e eu vejo, sem dúvida, que nós temos oportunidades aí pela frente de reduzir o impacto ambiental da produção leiteira, e eu acho que essa deveria ser uma prioridade absoluta da cadeia produtiva do leite, até porque eu entendo que essa agenda do clima vai ser uma agenda cada vez mais presente no dia a dia, e não só da pesquisa, mas dos consumidores de uma forma geral, e isto é não só uma necessidade de consciência e ética da cadeia produtiva do leite, mas uma necessidade de sobrevivência frente às novas demandas dos consumidores, né? E, logicamente, que existe uma disputa tremenda em termos de narrativa, e isto ocorre não só na cadeia produtiva do leite, então não adianta nós nos aborrecermos com isso, nós temos que nos munir de informações e de ciência. Então, esta é a parte que eu julgo relevante. Gostei muito da tua apresentação, né, Luiz Gustavo, porque o embasamento todo das respostas que tem que ser dada à sociedade tem que ser baseada em ciência. E é por acreditar na ciência que eu decidi investir no leite carbono neutro, porque eu tenho acompanhado aí na última década, um pouco mais, nos últimos 15 anos, todo esse grande debate global sobre as mudanças climáticas, tenho participado ativamente dos painéis da ONU, das convenções do clima, estive na COP15 em Copenhague, COP21 em Paris, COP23 em Bonn. Não me considero um expert no assunto, me considero um bom usuário da informação, e como um cara que acredita na ciência, eu li uma parte do que está escrito no IPCC, e o que está escrito no IPCC é uma tragédia, né? Ou seja, o que nos espera como humanidade, num prazo muito mais curto do que a maioria das pessoas leigas consegue imaginar, é uma catástrofe climática. E o espaço que nós temos para evitarmos uma catástrofe climática, eu digo que é desse tamanho, né? Infelizmente, a minha perspectiva, a minha visão é muito pessimista, e não é a minha visão, é o que está escrito no painel, o maior painel de ciência já constituído na história da humanidade, que é o IPCC, né? E, infelizmente, aquelas previsões que o IPCC fazia 10 anos atrás, que estão sendo monitoradas agora, a posteriori, confirmo, infelizmente, que as modelagens que estão sendo apresentadas nesse painel são verdadeiras. E se elas são verdadeiras, o que está projetado pela frente, considerando até que os instrumentos de ciência que nós temos hoje são muito mais precisos do que nós tínhamos há 10 anos atrás, é tenebroso pensar o que nos espera. Portanto, nós, como cadeia produtiva, temos uma obrigação do ponto de vista ético e moral com a sociedade, e do ponto de vista de sobrevivência mercadológica, de nos engajarmos nessa nova agenda, que é a produção, no nosso caso, de alimentos
amigáveis com o clima. E todos os esforços que a academia vem fazendo têm que ser extremamente elogiados. E eu gostaria de deixar aqui o registro do papel de destaque que a Embrapa tem tido como protagonista nessa agenda que eu julgo hoje a agenda mais importante do setor lácteo no Brasil e no mundo. Então, eu gostaria de deixar o registro aqui do pioneirismo, da vanguarda da Embrapa no desenvolvimento, mais uma vez, de tecnologia que vai sustentar a produção de leite do Brasil como uma produção sustentável e que vai dar as respostas que a sociedade precisa. Bom, feita essa breve introdução, eu queria, Luiz Gustavo, de forma bem pontual, né, ver se você sabe de alguma pesquisa relacionando manejo dos dejetos em compost barn, relacionando isso com emissões de gases de efeito estufa. Eu pergunto isso porque eu tenho uma curiosidade tremenda. Eu sou um adepto fervoroso do compost, mas eu nunca vi um trabalho de pesquisa relacionando, não sei se você sabe, tem conhecimento de algum trabalho nesse sentido. Introdução, lembro de assistir uma palestra sua quando você ainda era professor lá na USP, usava uma vaquinha de plástico. Eu falei, um dia eu ainda quero ser um pesquisador, um professor, você influenciou na minha vida, queria falar isso aqui em público. E rever o Rafael aí, grande parceiro aí, é muito bom, tá longe aqui, participar de um evento aí fica bacana. Tá? Laranja, eu tenho pouca experiência com a parte de dejeto. Mais recentemente eu discuti isso até com a Fernanda Samarini, que é uma colega que eu acredito que você conhece bem também, que está muito engajada nessas práticas, e algumas avaliações preliminares de ciclo de vida que a gente tem acompanhado no Brasil, redução de 80% comparada aí com sistemas tradicionais aí de lagoa aeróbica. É uma estratégia, a gente está gerando essas informações, e o compost barn, com certeza, ela racionaliza aí e reduz consideravelmente a pegada de carbono. Mas a gente ainda está devendo transformar isso em algo publicável aí, auditado pelos pares aí numa revista. Mas eu acredito que dentro de 1 ano, 2 anos, a gente vai estar mostrando isso. Perfeito. Eu acho que essa é uma notícia muito alvissareira, né, Luiz Gustavo? Porque acho que o compost, considerando essa perspectiva, esse aceno que nós temos já, com esses potenciais de redução que você menciona, ele também está associado aí com um elemento que você colocou na tua apresentação, que eu julgo relevante, que é o tema do bem-estar animal. Então, literalmente, a gente não pode mais falar que mata 2 coelhos com uma paulada, porque isso não atende o bem-estar animal, né? Mas a gente resolve 2 problemas com uma única medida, né? Inclusive, nós estamos lá na nossa fazenda desenvolvendo aí um trabalho de análise de ciclo de vida junto com a turma aí da Embrapa. Estamos fazendo aí o monitoramento para fazer o análise de ciclo de vida na produção de leite orgânico, né? Então, super bem-vindo aí a parceria que nós temos. Estamos acompanhando junto com a Fernanda aí nessa luta do orgânico aí também, e a gente sabe da importância disso aí, estamos juntos. É muito importante a questão de bem-estar, não tem dúvida que o compost barn praticamente mudou o Central de Minas aí, a longevidade dos animais, e como eu mostrei, o impacto de longevidade, não tem nenhum aditivo que vai fazer igual para reduzir metano, a intensidade de emissão de metano. O Brasil tem a vantagem, né? Se aumentar uma média de produção de leite da Califórnia, é muito diferente se aumentar uma produção aí próximo de Ibiá, por exemplo, né? Que não é tão baixa, mas você consegue aumentar muito, e isso tem um impacto em mitigação violentíssimo. Então, isso acaba sendo uma oportunidade. O nosso delta nos gera muito mais potencial, né? Tá. E você falou em Califórnia, Luiz Gustavo, como é que você vê essas pesquisas recentes aí com essas algas vermelhas? Eu vi um trabalho da UC Davis outro dia acho que com redução de 80% de metano de uma alga vermelha, que eu achei uma coisa extraordinária. Sim, está comprovado. Infelizmente, essa redução ela tem como efeito colateral aí uma redução de consumo meio drástica, e a gente sabe que o consumo direciona 85% à produção de metano, e já existem alguns grupos da Holanda mostrando alguma preocupação com contaminante no leite. Até no lançamento do NRC, o próprio NRC novo já vai, né, que vai ser publicado ainda, que já foi lançado, já se fala alguma coisa da alga, em torno de 80%,
mas é uma possibilidade de passar resíduo aí, ainda tem uma etapa acadêmica aí para isso virar uma realidade, mas o grupo da Califórnia e outros, né, na Austrália, têm apostado muito nisso. Alguns acreditam, outros não. A gente precisa de dar um tempo à ciência aí para ver essa viabilidade. Senhores, a gente aproveita para informar que a apresentação do senhor Rafael Amaral já está à disposição, portanto, fique à vontade. Perfeito, não, vamos passar a palavra imediatamente para o meu amigo Rafael Amaral. Grande abraço, prazer reencontrá-lo aqui. Fernando, obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos aí, desculpem aí os problemas técnicos, isso aí a gente não é formado nessa parte tecnológica, mas vamos lá. Bom, pessoal, vou tentar ser o mais breve possível aqui com vocês, né, e falar sobre sustentabilidade na produção de silagem. Eu acho que é um tema que ele casa bastante com isso daqui, e principalmente falar para pessoas do Nordeste. O estado do Ceará, um estado que eu já estive aí, tive a oportunidade de conhecer Limoeiro do Norte, Quixada, Quixaramobim. Eu tive nessas cidades aí, conhecendo um pouco a pecuária leiteira, conhecendo a produção de volumosos, e falar de produção de silagens para uma região dessa, eu acho que é extremamente importante. E talvez o conceito que eu quero passar hoje para vocês aqui de sustentabilidade, talvez ele possa se vislumbrar como uma oportunidade dentro desse sistema de produção, porque quando a gente pega, por exemplo, aqui essa foto ela é uma foto extraída de um mural egípcio, né, que ela consta aí desde 2000 anos antes de Cristo, que mostra o homem coletando o alimento e armazenando, levando isso para algum lugar, né? Geralmente, a gente nota que a conservação do alimento em si, ela vem de regiões que têm problemas sérios. Por exemplo, hemisfério norte, onde que o Luiz Gustavo está lá, provavelmente 4, 5 meses do ano ele passa debaixo de gelo, né? Se ele não conservar um alimento, ele não vai conseguir manter produção, né? E hoje falar em produção pecuária de leite, né, se a gente conseguir para o nosso produtor fazer com que ocorra uma constância na produção, a gente sabe que isso vai ser bom para a vaca, isso vai ser bom, né, para a manutenção da atividade e para a geração de receitas, né? E por que não a gente levar um pouco desse conceito para a realidade que nós temos no Nordeste? Né? Nós temos estações definidas e existem momentos que são talvez extensos de falta de alimento. Então, a pecuária, a leiteira, ela necessita de uma continuidade ao longo do ano, mas isso não nos permite por talvez questões de alimentação. Então, eu vejo que a conservação de forragens, ela é uma das grandes saídas para a gente conseguir contornar isso. Mas eu quero mostrar também para vocês, pode passar o próximo slide, que é importante a gente entender, né, o conceito de conservação, né, porque a conservação nada mais é do que eu conservar uma forragem através da fermentação, né? Então, assim, eu preciso saber colher essa planta, né, eu tenho que levá-la para dentro de uma estrutura, eu tenho que retirar o oxigênio, né, eu tenho que fazer com que ocorra uma fermentação para produzir ácido lático, e esse ácido lático ele é o responsável por abaixamento de pH, e o abaixamento de pH faz com que esse alimento se conserve. Pode passar mais dois cliques mais uma vez, né? Então, assim, 2 pontos são chaves dentro da conservação de forragem. É fazer com que esse pH caia e manter a anaerobiose, ou seja, eu preciso manter a ausência de oxigênio. Para que isso? Para maximizar a recuperação de nutrientes. Então, o que eu quero dizer? Produzir silagem é um processo que gera perdas, né? Mas vamos dizer assim, ele é um mal necessário, né, para diversas atividades, por questão de manejo, por questão de escassez de alimento, né, por diversas tantas outras, né? Então, uma das coisas que é muito importante a gente tá assim dentro da nossa consciência é que fazer silagem é um processo que gera perdas.
Então, o grande desafio nosso é reduzir perdas. E aí o processo todo ele apresenta aí momentos importantes para a gente entender, né? E eu trouxe aqui 2 tecnologias que a gente utiliza e que visa um pouco disso que eu vou falar mais à frente. Próximo slide. Aqui é só para vocês entenderem. Quando eu falo que existe perda, né, o processo como um todo, se a gente dividir, né, o processo de ensilagem, que vai desde lá da colheita até o momento que eu estou fornecendo esse alimento para o animal, né, as perdas aí elas podem gerar por volta aí, eu considero uma média aí de 23%. Isso pode ser para mais, pode ser para menos. Né, nós encontramos propriedades que apresentam 10% de perdas e nós encontramos propriedades que apresentam 40% de perdas. Sendo que essas perdas elas são divididas, né? Colheita por respiração de planta, perdas no campo. Durante o enchimento e compactação desse silo, existe a respiração da planta. A maior perda está na fermentação, né? Porque existem bactérias ali no meio que elas não são eficientes para gerar o ácido lático, que eu falei para vocês, né? E no momento da retirada, quando essa silagem ela está na presença de oxigênio, a gente também viabiliza o desenvolvimento de leveduras e fungos filamentosos que causam deterioração. Então, assim, existem perdas por em diversos momentos, né? Então, assim, o grande objetivo, né, e a grande atenção nossa quando a gente está lá com o produtor é a gente tentar dedicar tempo para a gente fazer uma silagem de qualidade e com redução de perdas, e isso entra dentro do que a gente fala de sustentabilidade. Próximo slide, por gentileza. Olha esse dado assim, eu compilei ele esses dias e é um dado que ele assusta, né? Se a gente estimar o que o Brasil perde de silagem, e aqui eu estou colocando todas as forragens conservadas, desde o milho até os capins, nós estamos falando aí de uma perda de 30 milhões de toneladas, perdida por ano, né? Só de perdas, né? Próximo slide. E o mais interessante, essa silagem, ela poderia ser utilizada para alimentar todo o rebanho leiteiro do Reino Unido. Então, assim, é só para a gente ter a noção de grandeza do tamanho que é o Brasil, né? E da oportunidade que nós temos, né, em aumentar a eficiência do sistema. Eu acho que esse é um dos grandes pontos aqui que eu gostaria de trazer em pauta. O produtor, né, e talvez nós, por ter características aqui de um clima tropical, a abundância geralmente ela é uma coisa que ela ocorre. A gente tem, né, alimento em abundância e a gente não está às vezes atento, né, a gente não sofre tanto quanto outros lugares. Então, assim, a gente perde muito. Então eu dentro aí dos meus 15 anos que eu venho trabalhando com conservação de forragens, uma das coisas que eu tenho focado, né, para o produtor, né, e aí o produtor de leite, o produtor de carne, a hora que a gente olha para a silagem, a gente tem que ter uma outra visão. Próximo slide, por gentileza. E aí vem, né, um dos conceitos que eu criei ao longo aí desses 15 anos que eu tenho de experiência, porque a gente fala assim, poxa, assim, perde-se muito. Mas a hora que a gente olha lá para o campo, às vezes assim, existe tecnologia, tudo, mas por que o produtor, às vezes, ele não está dentro desse negócio, né? E aí eu comecei a perceber uma coisa. E foi por esse motivo que eu criei esse conceito dos 3 S's da produção de silagem. Eu divido a produção de silagem no S do solo, no S do silo e no S da silagem, né? Por quê? Porque é muito comum quando a gente visita os produtores e a gente começa a indagar eles e questioná-los com relação a diversos momentos aí do processo. E quando a gente vai lá para o S do solo e a gente pergunta qual que é o espaçamento entre linhas, qual que é a população de plantas, né? Qual que é a adubação que você fez, né? Ou quando a gente vai lá no S da silagem e a gente fala assim, quanto de silagem que você está dando para o seu animal, qual que é o valor nutritivo dessa silagem, né? Assim, como que está ela em aspecto geral? Essas são perguntas que o produtor ele me responde na hora,
né? Ou até mesmo se ele tem um nutricionista, se ele tem uma pessoa ali, essa resposta ela vem na hora. Agora, a hora que eu chego no S do silo, que é o S que compreende o momento que eu estou colhendo ele, até o momento que eu estou entregando ele para o animal, as pessoas me respondem, né, com a mesma certeza que respondem nos dois outros S's. Por exemplo, eu faço a pergunta: quanto que você perde de silagem? Né? Qual que foi a taxa de enchimento do seu silo? Né? Qual que é o avanço diário que você tem? Né? Qual que é a espessura de camada preta que você perde no topo do seu silo? Essas são perguntas que ele não me responde. E aí vem, eu acho que um dos conceitos também, que é aí que a gente tem que enfatizar, né? Porque às vezes assim, o produtor ele fica muito aquém de outras variantes que existem no mercado, e às vezes ele esquece de olhar para dentro de casa. Né? Por exemplo, você faz hoje uma silagem de milho, a silagem de milho do próximo ano ela vai custar por volta de R$200 a tonelada. Então, assim, um produtor que ele produz 30 toneladas por hectare, ele gasta R$6.000 por hectare, né? E coloca debaixo de uma lona como essa que vocês estão vendo aqui. Né? Daí você fala, poxa, mas não tem um produtor que tem 1, né? Tem um produtor que tem 10, tem um produtor que tem 100 hectares. E aí a pergunta é, o produtor que tem 100 hectares, ele sabe que ele está colocando 600 mil debaixo de lona? Então, assim, eu gosto de abrir a cabeça do produtor para ele olhar o silo como se fosse um indivíduo. Porque nós vamos lá na ordenha dele e eu faço a pergunta para ele assim, ó, tem vaca em mastite? Tem. Quantas? Tem 2 vacas, fulana e fulana. Vai lá no bezerreiro, tem bezerra com diarreia? Tem. Aquela. Acabou o antibiótico daquela ali. Daí ele fala assim, mas como é que você sabe disso? Tá aqui, ó, o caderno. Eu falo assim, poxa, mas será que o silo também não pode ser considerado um indivíduo? Né? Será que para quem, por exemplo, tem 10 hectares de silagem ali de baixo, que tem R$60.000, né? Vamos colocar um produtor pequeno, médio, será que ele não deveria ter uma caderneta para esse daí? Porque muitas das vezes o que ele está fazendo? Ele está colocando R$60.000 ali dentro, só que ele está perdendo 40% disso, ele está perdendo 20%. Né? Eu sempre gosto de brincar, o produtor está colocando uma Hilux dentro do silo dele e às vezes ele tira uma saveira. Né? E o resto está indo para onde? Está virando gás. É perda, está queimando o papel. Né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente entra nesse conceito, esse conceito ele quer dizer o quê, pessoal? Que o S do silo é a oportunidade que nós temos para começar a melhorar a eficiência em produzir silagem e ter oportunidades de aumentar a eficiência da rentabilidade do produtor. Próximo slide, por favor. E aqui vem, né? Trabalhar com silagem, eu acho que o grande ponto que geralmente toca muito as pessoas está relacionado à parte econômica, né? Que nós vamos chegar um pouco nisso lá, mas eu também queria destacar aqui que quando a gente começa a pensar em qualidade de silagem, em redução de perdas, a gente está pensando em redução de impacto ambiental, pelo fato que eu estou mandando menos carbono para o ar, né? Se eu colher uma silagem numa matéria seca adequada, eu estou colocando menos efluente para os lençóis freáticos, porque um efluente de silagem ele tem poder de causar poluição cerca de 10 ou 100 vezes maior do que o esgoto doméstico. Então, olha só que interessante. Né? O bem-estar animal, né? A partir do momento que eu produzo uma silagem com menos fungos, eu reduzo a carga de micotoxina, né? Eu levo um alimento muito mais saudável, eu não vou ter impactos negativos no rumen, né? Eu vou melhorar a imunidade desse meu animal, né? E a qualidade de vida de quem trabalha. Né? Quem hoje, eu sempre faço essa comparação, quem já fez silagem de capim hoje, alguma vez na vida, e já trabalhou com essa silagem, provavelmente, e voltou para casa, provavelmente escutou, né, um xingamento da esposa. Pelo amor de Deus, joga essa roupa fora que eu não vou lavar, porque estava fedendo. Né? Então, assim, a produção, fazer uma silagem sem conhecimento dar oportunidade de micro-organismo indesejável produzir componentes ali que aumentam a perda, mas só que, assim, produzem
odores desagradáveis, que para quem trabalha isso é ruim, e até mesmo, no caso, existem hoje silagens de capins, que às vezes, por ser muito úmida, ela pode ser contaminada, por exemplo, com listéria, e listéria é uma bactéria que pode causar aborto não apenas em animais, como em ser humano, como existem relatos na literatura. Então, quer dizer, trabalhar com uma silagem de qualidade, e essa silagem que eu estou falando, ela tem que ser trabalhada lá no produtor, a gente consegue trabalhar esses 4 pilares, né, de forma única. Tá? Próximo slide. Bom, e aí aqui vem um dos pontos que eu gostaria de comentar com vocês, né, que é com relação, por exemplo, ao uso de bactérias, né, para auxiliar a fermentação. Né? Utilizar bactérias, que às vezes muita gente fala assim, eu não preciso inocular uma silagem, porque se eu não inocular, ela fermenta. E a minha resposta é sim, realmente. Né, a bactéria, se você não inocular, se você deixar ali aquele ambiente, os micro-organismos que estiverem ali presentes, com certeza vai fermentar. Só que a mesma comparação eu faço com a seguinte, imagina que você montou uma rotatória, né, aquele carrossel lá perfeito, né? Imagine as vacas entrando dentro dessa ordenha rotatória, as teteiras sendo acopladas nessa vaca, o leite sendo extraído da glândula mamária e caminhando para dentro do tanque. Né? Todo mundo provavelmente imaginou um cenário aí muito calmo. Né? Agora eu vou falar diferente. Imagina eu pegar a vaca Nelore, recém-parida, porque é vaca em lactação, e começar a tocar para dentro dessa ordenha rotatória. Imagina o ordenhador tentando acoplar uma teteira numa vaca Nelore, e imagina a quantidade de leite que vai sair da vaca que ele conseguir acoplar a teteira. Não quer dizer, vaca, talvez a gente pensou aí numa vaca holandesa, numa vaca Jersey, né, entrando numa rotatória. Agora eu falei de uma vaca Nelore, mas veja, todas essas vacas são vacas em lactação. Então, assim, quando a gente fala de bactérias que são utilizadas para fermentação de silagem, são bactérias que passaram por seleção. Tá? E elas estão com o foco ali de produzir ácido e ser eficientes. Pode passar o próximo slide. E assim, e qual que é o objetivo principal disso? Né? É reduzir a perda de matéria seca. Tem muita gente que acha que eu inocular uma silagem vai ser para simplesmente abrir o silo mais rápido. Não. Né? Eu quero competir com micro-organismos ali dentro, né? Se sobressair os benéficos, fazer com que o pH caia rápido e que ocorra redução nas perdas de matéria seca. Né? E aí vem a pergunta, porque tem muita gente que fala assim, eu inoculei uma silagem e eu não vi vantagem. Né? Eu não vi diferença no desempenho de leite. Mas assim, isso é difícil. Né? Assim, é só se a pessoa era muito ruim antes e aconteceu alguma coisa. Né? A gente não espera isso. Né? Então, assim, o grande objetivo é reduzir perdas de matéria seca. Próximo slide. Pode passar, pode clicar mais uma vez, pode clicar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Aí. Olha só que interessante. Né? Tem muita gente que acha que perde, mas perde muito pouco. Né? Fala assim, eu ensilei 100 toneladas e na abertura do silo eu tinha 85. Ou seja, eu perdi 15 toneladas de matéria verde e tem gente que fala que perdeu 15%. Mas essa conta, ela vai um pouco mais à frente, porque dentro do processo ocorre perdas no teor de matéria seca. Eu ensilei com 33, mas quando eu abri estava com 30. Então, a hora que eu faço a ensilagem minha em toneladas de matéria seca, eu não perco 15, eu perco 23. E por que é o correto falar do 23? Porque é na matéria seca que se encontram os nutrientes. Né? Tudo o que é menos a matéria seca é água. Né? Então, assim, os animais, a vaca ela vai produzir leite com os nutrientes ali. Próximo slide. Pode ir mais um. Aqui é um dado de pesquisa que mostra, né? Por exemplo, mais um, pode ir mais um. Em silagens de cana-de-açúcar, por exemplo. Hoje, a silagem de cana-de-açúcar, nós utilizamos uma bactéria que chama Lactobacillus buchaneri. Né? O Lactobacillus buchaneri produz ácido acético e evita que a levedura produza álcool. Né? Assim, não é interessante que ocorra a produção de álcool na cana, porque
a perda é muito grande. Notem aí, ó, uma silagem que ela não foi inoculada, ela tem 22% de perdas. Já uma silagem que ela é inoculada, ela cai para 15%. Ou seja, também assim, não existe milagre, mas existe uma redução importante. Próximo slide. Esse é um outro slide interessante, que essa é uma bactéria nova, né? É uma bactéria selecionada no Brasil, né? E que está sendo comercializada no mundo todo, chama Lactobacillus yugardii. Foi selecionada lá na Universidade Federal de Lavras, né? E é uma bactéria que, em combinação com o Buchanan, ela consegue dar estabilidade aeróbia para uma silagem de milho apenas com 15 dias depois de fermentada. Então, notem, né? Esse trabalho foi publicado no Journal of Dairy Science pela equipe do professor Giorgio Borreani, da Universidade de Turim, na Itália, e vocês vejam aí nessa barra verde, né? Depois de 15 dias, a barra verde com a barra preta comparando, a silagem conseguiu ter 18 horas a mais de estabilidade, ou seja, essa silagem ela não aqueceu 18 horas a mais, então assim, você confere estabilidade, e estabilidade é reduzir perdas, tá? Próximo slide. Bom, e aqui é só um resumo de tudo, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas aqui é uma simulação feita com uma silagem que ela não é inoculada, uma silagem inoculada com um inoculante, aí, vamos dizer, que ele reduziu 5% das perdas, e uma outra que reduziu 10% das perdas. Isso daí poderia ser aplicado a qualquer tecnologia, pessoal, como mesmo aumentar o peso de um trator para melhorar a compactação, né? Como colocar uma lona diferente. Mas, enfim, o que eu queria mostrar? Quando eu reduzo 5% de perdas, que é a comparação do silo testemunha para o inoculante A, eu reduzo a perda de 2,25 toneladas para cada hectare que eu estou produzindo. Né? Para o inoculante B, que eu reduzi 10%, eu estou reduzindo 4,5 toneladas. Ou seja, uma vaca produzindo aí 25, 30 litros de leite, talvez ela vá consumir por mês 1 tonelada de silagem. Então, assim, eu estou falando assim, que essa vaca, esse tipo de vaca aqui, ó, ela está consumindo, se eu deixei de perder 2,25 toneladas, eu consigo alimentá-la por 2,25 meses a mais. Né? O que acontece hoje com o produtor? Está faltando o quê? Está faltando comida. Né? Daí, às vezes, ele entra no desespero, né? Ou cai a produção, né? Ou ele começa a colher a silagem, a utilizar a forragem verde. Então, eu acho que um resumo da ópera aqui é para a gente começar a olhar que, utilizando tecnologia, eu vou melhorar a eficiência do uso da silagem. Eu vou ter mais comida por unidade diária. Próximo slide. E aqui, pessoal, só para finalizar aí, que eu não sei como é que está meu tempo, mas assim, só mais alguns slides aí. Uma outra, que isso daqui também é um problema que gera muita perda. Perda no topo, né? Quem que já não viu uma camadinha preta no topo de um silo? Né? Então, essa camada preta, né, todo mundo acha que isso daí assim, tem gente que acha que é herança de pai para filho. Pelo amor de Deus, não é. Né? Isso aí é perda e é uma perda agressiva. Para vocês terem uma ideia, para cada centímetro de camada preta que a gente tem no topo de um silo, é preciso 3 centímetros de uma camada boa. Então, eu sempre faço a comparação. Imagine a gente pegar um chumaço de papel, né? Pega lá um papel lá, 100 folhas de papel, e taca fogo. O que vai acontecer com esse papel? Ele vai escurecer e ele vai diminuir de volume. Né? E no momento que ele estiver pegando no fogo, você vai ver que vai estar saindo fumaça. O que é aquela fumaça? Nada mais é o carbono que estava na forma de papel que está virando gás. Agora, a silagem que tem essa camada preta, aconteceu praticamente isso. O carbono que estava armazenado aí, né, e os nutrientes, eles foram queimados. Virou gás, foi embora para o céu. Né? Então, assim, isso é uma perda grande. Próximo slide. E por que isso acontece? Né? Eu sempre faço uma comparação com uma Coca-Cola. Né? Assim, quem que já tomou Coca-Cola de garrafa, aquelas KS de 300 ml, e também já tomou uma Coca-Cola que vem na embalagem de 2 litros. Daí eu pergunto, qual que é mais gostosa? Eu tenho certeza que vai ser quase que 100% vai falar que é Coca-Cola de garrafa.
né? Eu sempre brinco, né? Quem que nunca chegou naquele dia de calor, assim, tomou uma coquinha dessa, chegou até sair lágrima do olho, né? De tanto gás que tinha, né? E por que isso? Porque o vidro não permite troca gasosa, né? A constituição dos gases da Coca-Cola na garrafa de vidro, ela fica ali perfeita por muito mais tempo, né? Já na Coca-Cola de garrafa PET, isso não acontece. Na garrafa PET, a gente tem troca de gases, tá? E por isso que, vamos dizer, ela é assim, um gosto mais xoxo, vamos dizer assim, que é de 2 litros. Próximo slide, por favor. Bom, e aí vem, né, a lona que nós utilizamos, pessoal, a lona de dupla face que a gente utiliza, né, ela tem permeabilidade ao oxigênio. Né? Esse foi o tema da minha tese de doutorado, que foi conduzida lá na Exalc, em Piracicaba. Né? Então, assim, a gente notou que a quantidade de oxigênio que passa por uma lona é por volta de 1 litro por metro quadrado por dia. É a mesma coisa, então, de eu ter uma seringa de 1 litro e todo dia, para cada metro quadrado, eu injetar 1 litro de ar. E a hora que entra o oxigênio, se vocês lembrarem lá no início da minha fala, o oxigênio é vilão do processo de conservação. Próximo slide. Então, assim, hoje existe tecnologia que é um filme, por exemplo, de barreira ao oxigênio. É uma película que vai por debaixo da lona dupla face e ele é um polímero de etileno vinil álcool, que ele, ao invés de ter permeabilidade de 1 litro, ele tem permeabilidade de 10 ml. Tá? Próximo slide. Rafael, a gente está com o tempo um pouquinho já limitado. Peço que o senhor conclua, por gentileza, em 1 minutinho a sua apresentação, por gentileza. Ok. Muito obrigado. Então, quer dizer, notem essa foto. Metade do silo foi utilizado, né, sem uma lona e outra metade com a barreira. Então, olha a diferença de altura. Então, assim, isso quer dizer, né, eu estou reduzindo perdas, eu estou tendo mais silagem, eu estou reduzindo a produção de toxinas, eu estou reduzindo o trabalho para essa pessoa descartar. Pode passar para o próximo slide. Então, esse, por exemplo, é um sistema limpo. Né? Próximo slide. Né? Hoje existem sistemas que você pode até andar um cavalo por cima que a lona não rasga, que um dos problemas é furo na lona. Próximo. Próximo slide. Só já vou finalizar. Então, pessoal, só para finalizar, pode passar mais 2 slides, por gentileza. Só para consideração final minha, pode passar mais um. Acho que a grande mensagem que eu queria deixar para vocês é que o silo também é um indivíduo na propriedade. Tá? Nós temos que começar a olhar para ele como se fosse um animal. Né? Da mesma atenção que eu dou para minha vaca, que eu dou para minha bezerra, eu preciso começar a visitar o meu silo mais vezes. Sempre vai ter perdas no processo. Tá? Nós não podemos esquecer o S do silo. A tecnologia é um ponto importante. Eu acho que investir em tecnologia e no conhecimento para a produção de silagem é necessário. Eu acho que é uma oportunidade, né, de aumentar a capacidade do sistema e lembrar que cada propriedade tem seu sistema e suas necessidades. Próximo slide. Mais uma vez agradeço aí, me coloco aí à disposição, tenho meu contato, meu e-mail, quem quiser depois também fique à vontade aí para a gente bater papo, tá bom? Obrigado mais uma vez, em nome da Lallemand, agradeço aí o convite e peço desculpas aí pelo passar do horário aí. Nós que agradecemos pela sua apresentação, senhor Rafael Amaral, nosso muito obrigado da organização desse evento. E de imediato, senhoras e senhores, nós assistiremos agora à 3ª palestra deste painel, que tratará sobre crise energética e o futuro da energia na região Nordeste. Conheçam, por gentileza, o nosso convidado. Agora sim, com muito prazer, eu passo a palavra para o nosso convidado, o professor e pesquisador, o senhor Gerson Kelman. Seja bem-vindo ao Agua Innovation. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigado, Carlos Matos. Eu confesso que estou aqui assistindo essas palestras que me antecederam com enorme interesse e não sou do ramo, então aprendi muito. Quero começar, então, antes mesmo de falar de crise hídrica, essas coisas, comentando o que disse o Luiz Fernando Laranja sobre, vamos dizer, disputa de narrativas
sobre questão de mudança climática. Ninguém vai disputar que existe mudança climática. E hoje no Brasil, nós estamos na iminência de ter o encontro de Glasgow, e no Brasil, o Brasil é visto assim com 3 áreas de preocupação no que diz respeito ao que nós contribuímos com a emissão de gases de efeito estufa. Uma na área energética, que eu já vou falar, acho que o Brasil é um exemplo essa é a minha área, o Brasil é um exemplo de não emissão de gases de efeito estufa na área energética, já falo sobre isso. Outra área é exatamente a agropecuária, e eu fiquei muito feliz de ver aqui, de aprender com o que foi apresentado, particularmente o que nos disse o Luiz Gustavo, em termos de qual é o efeito do metano. Quer dizer, nós sabemos que o metano, do seu ponto de vista de causar efeito estufa, é muito mais danoso do que CO2 por unidade de peso. Mas qual o efeito do metano no sentido de que tem uma residência, se eu entendi corretamente, tem uma residência na atmosfera limitada, ele não fica lá para sempre, e que isso, de certa maneira, leva a uma narrativa que, vamos dizer, culpabiliza a nossa pecuária muito mais do que deveria, de forma que, nessa disputa por narrativas, o que a Embrapa está fazendo e outras áreas de pesquisa, no sentido de, diminuir a emissão de metano, e 2, narrar corretamente o que acontece do ponto de vista científico, é muito interessante. E o terceiro, a área, o primeiro, energia, o segundo, agropecuária, o terceiro é o que nos apresenta mal no mundo, que é a questão de floresta, desmatamento, Amazônia. Não vamos tratar disso aqui, mas esse é o problema, talvez, que, sob o ponto de vista de como somos vistos pelo resto do mundo, mais nos atrapalha. Falando da mudança climática, eu disse antes, nós não vamos disputar que existe, que temos uma mudança climática, mas há variações dos diversos modelos no que diz respeito à previsão do que vai acontecer. E a principal, eu não sou um profundo conhecedor do assunto, mas me parece que a principal razão dessa variação de previsões entre diferentes modelos, todos indicam a mesma tendência, mas variações de grau de intensidade, tem relação com a modelagem do que acontece com o vapor d'água. Nós todos sabemos que o principal gás de efeito estufa é o vapor d'água, né? E quando, aliás, se não tivesse efeito estufa, a Terra seria não habitada, né? Não habitável. E quando aumenta o efeito estufa por emissão de CO2 ou de metano, etc., gases de efeito estufa, a temperatura aumenta, e quando a temperatura aumenta, aumenta também a capacidade de reter vapor d'água na atmosfera e aumenta a nebulosidade. A física que descreve a formação de nuvens é ainda, digamos, não é muito precisa, quer dizer, há divergências de como é que faz isso. E quando você aumenta a nebulosidade, aumenta o albedo, portanto, a reflexão da radiação solar. Então, modelar esse efeito, nós temos um feedback, vamos dizer, em um efeito contrário, que é o aumento da nebulosidade e, portanto, do albedo, que faz com que, embora todos os modelos apontem na mesma direção, não há divergência nisso, o grau de intensidade varia. Bom, já que estamos falando de gases de efeito estufa, quer dizer, também nós todos sabemos que faz sentido falar em pegada de carbono e entender que mudança climática é um fenômeno global, porque, enfim, não importa onde é que em que parte do globo se emita metano ou gás carbônico, o efeito é global. Essa lógica de efeito global acabou contaminando outras áreas de conhecimento que
a meu ver, não procedem. Eu sou da área de recursos hídricos, água, eu tenho trabalhado de água e energia. E não tem, a meu ver, não faz muito sentido falar em pegada de água, de uso de água, porque aí é uma questão, a água o uso da água e a disponibilidade hídrica não tem efeito global, é sempre um fenômeno de natureza local. No Ceará, a água é escassa, no Amazonas, a água não é escassa. Então, o que pode ser uma prática predatória no uso da água no Ceará, não necessariamente é na beira do Amazonas. Então, é um fenômeno de natureza local. Bom, já que estamos falando de efeito estufa e a preocupação da humanidade com isso, o que está se fazendo na pecuária e o que pode se fazer na área de energia, o Agro Innovation é uma organização aí do Ceará. Vale a pena que a gente fale um pouquinho sobre a oportunidade que tem o Nordeste, o Ceará em particular, não só de produzir energias renováveis, que todos conhecem, de solar, eólica, mas o que isso propicia em termos de mitigação do efeito estufa globalmente. E eu me refiro ao potencial de produção de hidrogênio verde no Nordeste brasileiro. Imagino que todos saibam isso, mas só para registrar, o hidrogênio, a maior parte do hidrogênio hoje é feita a partir de combustíveis fósseis, do gás natural, principalmente. E é chamado hidrogênio cinza, né, porque vem do gás natural. E pouco hidrogênio, muito pouco, é feito a partir da eletrólise, que é essencialmente usar a eletricidade para separar a molécula de água, separar o hidrogênio do oxigênio. Quando essa eletrólise é feita com energia elétrica produzida de fontes renováveis, eólica, solar, mas também hidráulica e também biomassa, são 4 fontes renováveis, aí se chama de hidrogênio verde. E como imagino que saiba, há um grande movimento hoje no mundo para avaliar a hipótese de que o hidrogênio verde venha a substituir uma série de hidrocarbonetos, quer dizer, o uso de combustíveis fósseis na produção de energia, na produção de bens e no transporte. Então, por isso até que recentemente teve um evento aí no Ceará de discussão sobre o potencial do Ceará, porque o Ceará e do Nordeste, porque tem muito sol, tem muito vento, e essas são as fontes de eletricidade que vão fazer eletrólise e vão produzir hidrogênio, que aí terá que, se for para exportação, e eu acho que essa é a primeira vocação do Nordeste no que diz respeito à produção de hidrogênio verde, seria para exportação. Há muita potencialidade no mercado doméstico, até para a produção mesmo caramba, como é que os nomes me falham aqui? Numa seção que tem do carrier de hidrogênio, está me faltando o nome aqui agora. É tolueno e NH3. O que é? Como é? Bom, adubo, né? Então, essa é uma... Sim, amônia. Caramba, o nome me falta. Então... essa é uma oportunidade interessante e imagino que acompanhem que, por exemplo, a Alemanha anunciou a intenção de utilizar hidrogênio verde até mesmo em veículos, né? Veículos que vão estar movidos a motor elétrico alimentado por célula de combustível, né? A eletricidade, quer dizer, no fundo é o seguinte: você pega vento ou sol, transforma em energia elétrica, transforma isso em hidrogênio, transforma isso em amônia, transporta para a Europa, chega lá na Europa, extrai o hidrogênio da amônia e eventualmente usa isso
em veículos para produção ou em energia elétrica, ou em usinas a gás, e produz energia elétrica lá, ou você, em células combustíveis, alimenta motores elétricos de veículos. Então, é claro que é uma cadeia longa que perde muita energia no processo, mas que de certa maneira, a energia seria consumida, tem uma origem que não emite gás de efeito estufa. Como eu disse, isso tem potencial dentro do Brasil. Há um estudo muito interessante do McKinsey que foi mostrado aí no seminário no Ceará, que mostra que tem um grande potencial dentro do Brasil, mas pessoalmente eu penso que o início disso seria via exportação, e como eu dizia, a Alemanha tem um programa de 9 bilhões de euros, dos quais 2 bilhões serão, assim, inicial, né? Dos 2 bilhões de euros serão dedicados a atividades, enfim, de produção de hidrogênio verde fora da Alemanha. Se eles fizerem um leilão, como anunciam que vão fazer, o Brasil pode ser um bom candidato para a produção por conta da sua origem e porque não estão tão longe assim da Europa. É claro que teríamos competidores, tipo a Arábia Saudita, Marrocos, etc., que estão também em ótimas condições de produzir, porque tem sol bastante. Vamos dizer, nesse arranjo, tentar convencer os europeus que o tom de verde do hidrogênio verde não precisa ser puro. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. É que nós temos uma enorme vantagem em relação aos outros países, Marrocos, Arábia Saudita, qualquer outro, porque a energia elétrica que nós temos do grid, quer dizer, da rede de transmissão e distribuição, ele já é bastante, a origem da produção de energia já é bastante renovável, porque nós temos mais de 60% da nossa matriz elétrica hidráulica, portanto renovável. Nós temos, portanto, se somar a hidráulica com a solar, com a eólica, com a biomassa, grosso modo, mais de 80% da energia elétrica que corre pelas linhas de transmissão e distribuição tem origem renovável. Isso é uma condição absolutamente excepcional do Brasil. O Brasil, quer dizer, outro dia o Biden, presidente dos Estados Unidos, dizia que a meta dos Estados Unidos é chegar em 2040 próximo do que o Brasil é hoje, em termos de energia elétrica, matriz de energia elétrica. Então, a vantagem que nós teríamos se tivéssemos se a nossa Ministério das Relações Exteriores for eficaz, seria convencer os europeus de que o verde do hidrogênio verde não precisa ser 100% puro, pode ser 80% puro. E aí, por que essa vantagem? Porque a eletrólise, as plantas de eletrólise no Ceará e nos outros estados do semiárido, do Nordeste, poderiam funcionar 100% do tempo, 24 horas por dia, porque você pode, mesmo quando o sol não está brilhando, você tiraria energia do grid, que é 80 e tantos % renovável, e na Arábia Saudita não tem isso, no Marrocos não tem isso, seria uma vantagem imbatível do Brasil. Bom, mas o que o Carlos Matos pediu que eu falasse aqui um pouco da crise hídrica no que diz respeito à energia elétrica. E aí eu faço referência também à palestra da sessão anterior, que o professor Rubens nos falou sobre, não sei se estavam acompanhando, mas ele também muito interessante, ele nos falava sobre irrigação por gotejamento. Pronto. Alguém não sei se selou meu microfone porque chega de falar ou porque foi um equívoco, mas siga um pouquinho, não vou me estender muito mais. Mas eu dizia que o professor Rubens nos falava que em alguns lugares não se tem mais permissão, as outorgas de uso da água não estão sendo dadas para quem usa irrigação por pivô central por conta da evapotranspiração do pivô central. E principalmente em áreas secas, né, regiões secas, com grande evaporação potencial. E
E aí o poder outorgante diz, olha, eu te dou, deixa você continuar irrigando, desde que seja por gotejamento. Essa narrativa me agradou enormemente. Eu dediquei muitos anos à gestão de recursos hídricos para ver que nós não caiamos no que se chama os economistas chamam de tragédia do uso do bem comum. Quer dizer, quando alguma coisa é alcançável por todos, seria a água dos rios, ou a água do aquífero, acaba sendo sobreutilizada e fica indisponível para todos. Então, gestão de recursos hídricos, isso que ele narrou, não pode mais ser por pivô central, tem que ser não pode ser por aspersão, tem que ser por gotejamento, me pareceu uma bela história. Agora, a crise que vivemos hoje, energética, crise hídrica e energética, tem um pouco a ver com essa disputa pela água. E eu vou explicar isso um pouco melhor. Desde o final do ano passado, nós estamos vindo numa sucessão de anos secos, no Nordeste e no Sudeste. Uma sucessão de anos secos. Eu tenho visto muita discussão sobre se essa crise, essa seca, ela é pior do histórico, não é pior do histórico, depende de como é que isso é medido. Eu que, enfim, tenho origem no setor elétrico, eu meço a seca da seguinte maneira. O Brasil ele é interligado em termos de elétricos, quer dizer, tem uma rede de transmissão, um sistema interligado nacional, e, portanto, quando alguém liga aí a luz em Fortaleza, pode estar recebendo, eu estou usando uma linguagem errada, pode estar recebendo um elétron produzido em Tucuruí, ou um elétron produzido em Itaipu, ou mais provavelmente em Sobradinho, em Paulo Afonso, etc. Quer dizer, nós não sabemos, é tudo interligado. Então, o uso da água, quer dizer, desde o final do ano passado, nós já sabíamos que estamos esvaziando e essa seca dos últimos anos, os últimos 7 anos, mais ou menos, de histórico, olhando o país como um todo, e isso se dá pela energia natural afluente ao sistema equivalente, ao sistema interligado nacional. Eu não vou explicar isso, mas é uma medida que o setor elétrico usa em termos de megawatt médios que podem ser produzidos, megawatt-horas que podem ser produzidos em escala do país, né? Do que transforma a água nos reservatórios em capacidade de produção de energia e, claro, que os reservatórios cheios é muita megawatt-hora, reservatórios vazios, pouco megawatt-hora, isso transforma um vetor no escalar. Pois bem, nessa série de energias naturais afluentes ao sistema interligado nacional, nós tínhamos uma grande seca que ocorreu na década de 50 do século passado, grosso modo de 49 a 56. Era que os hidrólogos chamam de período crítico, uma seca muito forte. Se nós usarmos a mesma lógica, a mesma variável, e olharmos os últimos 7 anos, esses últimos 7 anos são muito parecidos com o que aconteceu na década de 50. Né? E um pouco pior. Então, eu sou dos que dizem que, sim, estamos na pior seca do histórico, e um histórico de quase 100 anos de observações hidrológicas. Todavia, essa seca dos últimos 7 anos, parece até bíblico, né? 7 anos, né? 7 anos de seca, vacas magras. Esses 7 anos, eles, como essa seca não é muito diferente da década de 50, eu não desminto que seja por efeito de mudança climática. Não estou dizendo mas não é tão óbvio que seja por efeito de mudança climática. Tem também mudança de uso do solo. A meu ver, a mudança do uso do solo é muito mais impactante, sob o ponto de vista de disponibilidade hídrica, do que a mudança climática. Não quero negar a mudança climática, mas você substituir, por exemplo, floresta por pastagem, a floresta evapotranspira muito mais e ela aumenta a infiltração. Então, uma bacia hidrográfica florestada, ela tem os rios dessa bacia hidrográfica são mais regulares. As vazões, as cheias não são tão cheias, as secas não estão tão secas. Quando você substitui por uma vegetação rasteira,
os rios ficam mais variáveis, mas não diminui a quantidade de água. Se você olhar a produção, a quantidade de água que chega a Itaipu, que fica na saída da bacia do Paraná no Brasil, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, é maior. Nós estamos numa seca agora, mas se você olhar uma janela mais larga, não diminuiu a quantidade de água que passa por Itaipu. Na verdade, aumentou, porque você mudou a ocupação do solo. Então, eu digo isso porque, às vezes, se fala sobre o reflorestamento, algumas coisas são boas e outras não são tanto. Quer dizer, você diminuir a variância dos rios é bom, mas não necessariamente aumenta a vazão média dos rios, como às vezes se fala, né? Bom, mas eu estava dizendo, eu vou terminar com essa seca aqui. O que complicou um pouco é a interface entre diversos setores usuários da água, o setor da agricultura, o setor de produção de energia elétrica. Essa interface está mal ainda. Eu fui o primeiro presidente da Agência Nacional de Águas e digo com um certo lamento que essa interface entre os vários setores usuários das águas, seja a água superficial dos rios, seja a água subterrânea, não está bem equacionada. A gente pode pegar, por exemplo, o Rio São Francisco, né? A outorga só para dar, a bacia do São Francisco, a outorga de uso da água para irrigação no oeste da Bahia é dado pela Autoridade de Recursos Hídricos do Estado da Bahia. Como se essa água não tivesse conexão com a água do Rio São Francisco. E é claro que tem o aquífero Urucu. Uma gota, se você perguntar pega uma gota de água do Rio São Francisco e pergunta de onde ela veio, algumas terão vindo do aquífero Urucu. É um freático, então está interligado. Então, e aí o que acontece? Aí, bom, você tem menos água passando pelas usinas da Cheste. E tem menos água também para fazer a transposição do Rio São Francisco para o Nordeste Setentrional, para o Paraíba, o Ceará, etc. E essa gestão dos recursos hídricos já tem 20 anos no Brasil, mas ainda não chegou à sua plenitude. Ainda muita coisa precisa ser feita. E voltando à questão da crise, essa falta de governança acabou fazendo com que algumas entidades, tipo o IBAMA, por exemplo, o IBAMA fixou, no passado, ele tinha fixado, ficando ainda no Rio São Francisco, não mais recente, mas no passado dizia o seguinte, que a vazão que tinha que sair de Sobradinho para o trecho mais ajusante do Rio São Francisco seria a metade da vazão média, em números redondos. Então, metade da vazão média era o mínimo que tinha que se soltar. Por que razão? Porque tinha uma restrição de nível. Se você diminui a vazão, o nível do rio diminui e algumas tomadas d'água que alimentam ou irrigação ou abastecimento de cidades ficavam no ar. Ficava assim uma situação assim, o nível da água abaixo da tomada d'água. Demorou muitos anos até que fosse resolvido, e foi resolvido só em 2019, que você pode fazer obras para estender a tomada d'água e levá-la até onde vai estar o nível mais baixo. Isso já foi feito. Mas, durante muitos anos, os reservatórios do Rio São Francisco ficaram baixos, não só porque teve uma seca horrível, isso é verdade, mas também porque teve uma regra operativa ruim. E agora essa seca, e vou terminar com isso, essa seca atual também tem relação com uma regra operativa parcial, digamos, uma visão parcial do problema. Porque desde o ano passado sabia-se que os reservatórios estavam vazios, que nós tínhamos uma seca, vamos dizer, perene, de muitos anos, e uma restrição de natureza ambiental, que é preservar peixes a fauna, entre a usina de Porto Primavera e a usina de Itaipu. Para quem não sabe, são duas usinas do Rio Paraná, né? Itaipu, todos sabem, é na saída do Brasil. E a montante de Itaipu, a usina do Rio Paraná, é Porto Primavera. Esse trecho de rio
tem lá, enfim, uma fauna, tem peixes, e que se chega para um órgão ambiental e pergunta qual é a vazão que deve ter nesse rio, e essa é a única pergunta, o órgão ambiental diz, olha, eu quero uma vazão muito alta, abra a torneira aí porque eu quero os peixes sem nenhum risco de ter mortandade de peixe. E esse processo decisório que foi assim meio fracionado acabou fazendo com que os reservatórios de toda a bacia, não só de Porto Primavera, mas de toda a bacia, são muitos reservatórios, soltaram água para atender uma restrição que foi colocada com um enfoque muito assim, olhando só um dado. Com isso eu não quero dizer que eu estou aqui defendendo mortandade de peixe, não é isso, é que há outras soluções. Por exemplo, na Califórnia também os rios ficaram com uma menor vazão, menos água, e o que se faz é mobilizar, enfim, funcionários, voluntários, o que for, para resgatar peixes que ficam aprisionados nas lagoas marginais, separadas do curso principal por um septo rochoso, para que eles não morram ali, joguem no leito principal. Isso foi... E acabou sendo feito no próprio Rio Paraná, isso depois que a situação ficou muito precária ao longo de 2021. Eu termino dizendo que sempre me pergunto se vai ter racionamento em 2021. Não, como teve em 2001, nenhuma chance disso. Há alguma baixa probabilidade, muito baixa, de que tenhamos apagões, assim, isto é, um problema de potência, quer dizer, a demanda instantânea maior do que a capacidade de produção instantânea em algumas regiões, porque quando os reservatórios vazios e estão vazios, a queda diminui e, portanto, e a potência é proporcional à queda d'água, né? Então, isso pode causar... Eu não acredito, a probabilidade é baixa, mas pode acontecer. E a grande incerteza diz respeito a 2022. Eu tenho muita desconfiança de quem tem certeza sobre o que vai acontecer em 2022, porque tudo depende de algo que é muito difícil previsão, que é qual vai ser o regime de chuvas no verão, principalmente na região sudeste, quer dizer, de novembro a abril, quanto vai chover para poder encher os reservatórios. No meu entender, o governo agora está fazendo certo, que vamos dizer, não poupar esforços para segurar a água nos reservatórios, para evitar que em 2022 a gente tenha alguma coisa mais grave. Se serve como alento, eu fiz referência ao período crítico anterior, que foi na década de 50, né? Foi de 49 a 56, e quando, em 57, choveu muito e os reservatórios todos encheram. É claro que isso não significa nada, nós não podemos dizer que 2022 vai ser igual a 1957, mas pode, né? E vamos aqui torcer para que São Pedro seja camarada durante o próximo verão. Termino por aqui e agradeço ao Carlos Matos por ter... Ele, na realidade, eu estaria numa sessão que não é essa, mas eu agradeço a ele por ter... seria amanhã, eu não posso amanhã estar nessa sessão de amanhã. Ele gentilmente me transferiu para a sessão de hoje e eu agradeço a ele pela gentileza e porque eu muito aprendi com os meus colegas de mesa. Vou poder dizer para os meus filhos que participei de uma sessão sobre pecuária, que absolutamente é uma área que eu não entendo nada. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos pela presença, pela sua participação, senhor Gerson Kelman, o nosso muito obrigado pela participação nesse evento, a quinta edição do seminário Água Innovation. Senhoras e senhores, de imediato nós passamos a palavra ao presidente desta mesa, o senhor Davi Girão. Carlos, uma pena que o Água Innovation não tem todos os meses, tá? Porque nós tivemos aqui uma super aula com o Laranja, com o Luiz, com o Jorge. Eu estou aqui vivendo o dia a dia no Nordeste, a gente compra leite aqui do Ceará, Bahia. Hoje a gente passou o dia todo visitando pequenas propriedades e eu não tenho a menor dúvida de que leite aqui no semiárido é o que vai garantir a renda para essa população. Quando a gente fala de meio ambiente, quando fala de bem-estar animal, quando fala de nutrição, de qualidade de silagem, então está muito conectado, né? Quanto maior a produtividade por animal, menor o impacto dela no
no ambiente, o que nos deixa muito feliz de ver que os produtores estão entendendo isso. Cada vez mais você vê animais melhores no campo, sendo mais bem tratados, o produtor preocupado com essa questão de bem-estar. Acho que a gente tem um papel aqui muito importante de acelerar isso, muito mais do que qualquer outra coisa. O nosso papel aqui é fazer com que o produtor consiga chegar lá numa velocidade mais rápida, né, para que esse gap de produtividade possa ser preenchido num espaço menor de tempo. Então, queria agradecer a participação de todos. Para mim foi uma super aula. Se possível, ficaria aqui até altas horas escutando vocês falarem, porque realmente o que a gente teve aqui foi uma palestra, algumas palestras do que tem de melhor aí no Brasil, eu não tenho a menor dúvida. Então, muito obrigado pelo convite, Carlos. Queria agradecer em nome do Instituto, da Betânia, né, pela gente poder participar de um evento tão importante e tão nobre quanto esse. Senhoras e senhores, nós agradecemos a todos os convidados deste painel pelo rico momento que nós tivemos nesta tarde de noite, né? Agradecemos a todos os participantes, mas antes de nós encerrarmos, senhoras e senhores, eu com muito prazer convido o senhor Luiz Eduardo Barbosa de Moraes para fazer os comentários finais deste primeiro dia da 5ª edição do seminário AgroInnovation. Agradecer ao Carlos Matos, aos organizadores do AgroInnovation. Já é a 5ª edição, eu já participei de algumas outras. E parabenizar aos companheiros desse painel, da mesma forma que o Gerson, para mim foi uma aula de 100% novidade, porque eu não entendo nada disso também, de pecuária, né? O meu segmento é mais ligado à infraestrutura e à energia. E muito bom rever Gerson aqui, quando o conheci, ambos militávamos no setor público. Eu aqui no governo do estado do Ceará, na Secretaria de Infraestrutura, e o Gerson na época na ANA, e depois foi para a ANEEL, né? Mas muito bom revê-lo, Gerson, sempre uma aula, sempre bom escutá-lo, né? E eu gostaria de aproveitar as suas palavras e dizer realmente que aqui nós do Nordeste Setentrional temos uma dificuldade, como você sabe muito mais do que eu, de água. Mas, por outro lado, nós fomos abençoados com sol e vento, né? E um vento regular, um sol extremamente democrático, praticamente na área do território do estado todo, e ainda temos um litoral de baixa profundidades, né? Até 50 quilômetros da faixa litorânea, 24 milhas náuticas, para ser mais preciso, nós temos aí profundidades de, no máximo, 50 metros, quer dizer, uma profundidade muito boa, né? O que difere da exploração offshore de energia eólica no Mar do Norte. Então, o Nordeste, em especial o Ceará, eu diria que o Rio Grande do Norte também, que tem características muito similares, podemos ajudar ao Brasil com geração de energia renovável, eólico onshore, eólico offshore e a solar. Não só a solar, a grande solar centralizada, mas a geração distribuída também, que eu acho que é um caminho sem volta, isso da autoprodução de energia, né? O prosumidor. E já estamos, nós, Nordeste, já estamos ajudando o Brasil hoje com muita intensidade nessa crise, com transferência de energia. Algo em torno de 30% do que é produzido aqui está sendo transferido para o sistema Sudeste e Centro-Oeste. Mas poderíamos transferir mais ainda. E temos, vamos dizer, limitações da infraestrutura de transmissão, né? Então, diante desse potencial gigantesco que nós temos aqui, Gerson, o offshore, só no Ceará, são 117 gigawatts de potencial, até 24 milhas náuticas de distância, com essas características que eu citei há pouco. De eólica são 94 gigas. Nós estamos falando... Aí, se for para solar, são mais de 600 gigas. Isso, o Ceará. Então, o Nordeste poderia, além do advento do hidrogênio verde, esse eu acho que é uma nova fronteira, realmente, e vai puxar com ele
o início da geração eólica offshore do Brasil. Eu não tenho dúvida que o hidrogênio verde vai ser o grande alavancador desse segmento de geração no Brasil. Mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, se com essas características todas, com essa abundância que nós temos aqui no Nordeste, nós, país, Brasil, não poderíamos aproveitar isso de uma melhor maneira, priorizando esses investimentos em infraestrutura de transmissão e também incentivando a geração distribuída, que inclusive tem um potencial no Brasil gigantesco, porque o sol é muito mais democrático que o vento. Um abraço a todos. Carlos, muito obrigado. Acho que o painel foi sensacional. Gerson, prazer revê-lo. O nosso muito obrigado, senhoras e senhores, ao senhor Luiz Eduardo Barbosa de Moraes, como também fica aqui os nossos agradecimentos aos nossos convidados que fizeram acontecer essa rica programação de hoje, compartilhando conosco suas vivências, expertises, e a todos os que nos prestigiaram com a sua audiência no Ceará, em outros estados do Brasil e também fora do Brasil, neste primeiro dia do 5º Seminário Agua Innovation. Senhoras e senhores, nós estamos nos despedindo, reforçando o convite para que amanhã, a partir das 10 da manhã, todos possam acompanhar o workshop que faz parte da programação deste evento, como potencializar o acesso ao custeio agropecuário no Nordeste brasileiro. Além disso, nós reforçamos também que a partir das 14 horas, horário de Brasília, às 2 da tarde, nós estamos de volta também com o primeiro painel da tarde, que terá como tema a segurança hídrica, realidade atual e perspectiva de futuro. Hoje nós estamos encerrando o nosso primeiro dia do seminário Agua Innovation. Tenham todos uma ótima noite.